Nesse fim de semana, a professora Tertuliana Lustosa estava celebrando no seu Instagram o fato de que seu livro chegou à lista dos mais vendidos da Amazon brasileira. Se chama Manifesto Traveco Terrorista e é descrito da seguinte forma: o presente volume traz 2 ensaios manifestos de Tertuliana Lustosa, uma das mais inquietantes pensadoras queers em atuação no Brasil. Manifesto Traveco Terrorista e Educando com o Cucuceta. Deriva, vasculha, interrupção, ataque, invasão, ocupação, desocupação, prostituição, política de explosão do universal e do colonialismo. Masculinidade não corresponde a pênis ereto e o desrespeito das categorias de expressividade de gênero se dá também pelos ecos desativados. O pênis como órgão sexual feminino, o clitóris como órgão sexual masculino, a cuceta em desordem, o corpo como arma, a palavra como gatilho, traveco terrorismo, terrorismo saber bélico poético, político prostético ético hormonal, perspectivo travesti tupiviado, transdecolonialista, transantropofágico, autonomista autoetnográfico, trava contramachista, contato transfilosofia, teoria putaria, em tríplice aliança nossa bomba de efeito moral, corpo desconformidade e protesto, para além das construções de vestes, de gêneros e de sexo. Deixa eu tomar um fôlego aqui. Eu não tenho a mais vaga ideia do que isso tudo quer dizer. Não é por falta de hábito com a densidade dos textos que as ciências humanas produzem no Brasil, não, tá? Sou um leitor de artigos científicos de historiadores, de cientistas políticos, de antropólogos, de sociólogos. Parte do que faço aqui como jornalista é jornalismo científico. É trazer para o público geral o que as ciências humanas estão aprendendo nesse momento sobre o Brasil e sobre a política. E sim, alguns são brilhantes, mas escrevem de uma forma muito hermética. Qualidade de texto não é a capacidade de escrever com palavras complicadas. Qualidade de texto é a capacidade de escrever de forma muito simples, explicando temas muito complicados. Esse não é um tipo de conhecimento que seja valorizado nas ciências humanas brasileiras. Não se ensina a escrever bem na maioria das universidades aqui do Brasil. E com frequência até se incentiva a construção desses textos muito herméticos. Então é texto feito para a maioria dos leitores nem se dá o trabalho de ler. Mas tem um ponto importante, tá? Quando se ultrapassa a barreira, a dificuldade dos textos herméticos, tem conhecimento em boa parte dos artigos que eu costumo ler das ciências humanas aqui no Brasil. As universidades brasileiras produzem muito conhecimento. Tem muita pesquisa. Pessoas em quantidade são entrevistadas, números são levantados, documentos difíceis de encontrar são achados. Há método de análise. E num país conturbado como o Brasil, num mundo conturbado como esse em que nós vivemos hoje em dia, ainda bem que nós temos uma quantidade grande de bons historiadores, bons cientistas políticos, bons antropólogos, bons sociólogos, que nos deem algum tipo de pista do que está acontecendo. A gente precisa desse conhecimento para entender o mundo em volta, e o mundo está complicado. O problema do texto da professora Tertuliana Lustosa não é que ele é hermético, é que ele não é ciência. São palavras jogadas. Talvez tenha algum valor como poesia, mas aí é para os críticos literários interpretarem. De revolucionário não tem nada, tá? De chocante muito menos. Allen Ginsberg já fazia poesia queer com Parataxe na década de 1950. Isso no tempo em que ele podia ser preso por falar coisas assim. Parataxe. Parataxe é esse estilo de palavras e frases justaspostas, sem conjunções que as conectem. O objetivo é produzir um jorro de imagens, evocar uma reação emocional. E olha, o Ginsberg era e segue sendo um baita poeta. Não é o caso da professora. Mas por que estamos discutindo ela? Ela está aumentando muito o número de seguidores e vendendo livros à beça. Parabéns para ela. E isso tudo porque viralizou. Viralizou por conta da cena capturada em vídeo de uma mesa da qual fazia parte no primeiro encontro de gênero do grupo de pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política da Universidade Federal do Maranhão. Quanta palavra, né? Quando lhe passaram o microfone, a professora escolheu fazer uma performance. Ela também é cantora de um grupo de pagode chamado A Travestis, A no singular mesmo. Aí se sentou sobre a mesa, agachou de costas até mostrar a calcinha e cantou a seguinte letra.
Aspas. No mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso dando aula na sua pica. Aqui não tem nota nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4 empinando o cu, educando com o cu. Tertuliana Lustosa é formada em História pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e cursa nesse momento um mestrado em Cultura e Sociedade na Federal da Bahia. O vídeo, claro, viralizou. Claro que viralizou, né? Há um ano, em outubro de 2023, vocês vão lembrar, uma performance super erotizada como essa aconteceu no Ministério da Saúde. A reação da direita é sempre igual. E a turma toda faz a festa, né? Nicolas Ferreira, Bolsonaro, Pablo Marçal, todos dizendo o seguinte: olha lá para que usam dinheiro na universidade pública. Olha lá o que estão ensinando para os seus filhos. Para a Tertuliana foi muito bom. Ela se tornou mais conhecida, está vendendo mais livros, aposto que suas músicas serão mais tocadas no Spotify, de repente vira até um hit aí no carnaval. Mas a universidade fica como? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Já está no ar o primeiro episódio de Ponto de Partida série. Você entende como os algoritmos funcionam, como eles transformam profundamente a maneira de nos comunicarmos, como mudam a roupa que vestimos, a arrumação das nossas casas, o jeito de nos identificarmos com política e até por quem nos apaixonamos? Meu primeiro filme é sobre isso. Já está no ar. Assina o Meio Premium e assista na sua televisão agora. O link está aí abaixo. E esse é o Ponto de Partida. Tem um argumento essencial que vem dessa direita que questiona a universidade, né? No qual quem é conservador tem, olha, toda a razão. Nas ciências humanas há uma imensa escassez de vozes conservadoras. A esquerda fala muito de diversidade de pontos de vista, mas isso não vale para a inclinação ideológica. Aí é interditado. Vozes conservadoras não são bem-vindas no ambiente acadêmico. Não passam em concurso, não têm cotas, não viram professores. Quem é conservador percebe isso? Claro que percebe. O filho lá chega para estudar e os professores são todos de esquerda. Não tem debate, não há o contraponto. Isso cheira a hipocrisia num ambiente que se diz plural. E é hipócrita mesmo, né? O eleitor conservador percebe isso e os políticos demagogos que atendem a esse eleitor constroem fantasias. Transformam a universidade num lugar onde se planta maconha pra caramba, onde só orgias, eu não estudei nessa universidade, e numa sociedade em que muito pouca gente tem acesso à universidade, numa sociedade que está rancorosa, que está ressentida, que está com muito medo do futuro, que está tentando se reorganizar num mundo em intensa transformação, é muito fácil aceitar uma fantasia a respeito do que ocorre nas salas de aula, porque é um lugar de fantasia, né? A maioria nunca entra naquele lugar. E uma cena como essa, com a professora cantando de 4 empina o cu, enquanto interpreta literalmente o verso, na frente de todo mundo, em cima da mesa, confirma a fantasia da direita demagógica. É raro esse tipo de coisa acontecer? É. Mas sempre que acontecer, duas coisas são certas. A estrela do espetáculo vai se dar muito bem nas redes sociais e a universidade vai sair com a imagem muito mais desgastada. E olha, diferentemente do que a professora Lustosa defende, um painel sobre antropologia do gênero não serve para isso. O que antropólogos deveriam fazer é estudar as subculturas da sociedade, botar um olhar sobre aquele grupo e, a partir daí, construir conhecimento a respeito de como nos organizamos os seres humanos. Na antropologia clássica, a ideia de uma autoetnografia seria absurda. Não é mais. Alguém pode estudar seu próprio grupo, mas segue sendo estudo, produção de conhecimento, interpretação a partir do que observa. Não foi o que aconteceu ali naquele painel. O que aconteceu ali foi uma provocação. Todo mundo ali sabia exatamente o que ia acontecer. Ela sabia. Alguém ia filmar, aquilo ia para parar na internet. Os influenciadores e os políticos de direita iam fazer uma festa. Tertuliana ia se dar bem e ser aplaudida por um pedaço da esquerda das redes sociais. Isso haveria uma vítima. Mas um prego seria batido no caixão da imagem da universidade pública. Não se trata de caretice pessoal aqui, gente. Com exceção, talvez, de alguns fetiches raros nos quais tem muita violência física, não há o que pessoas adultas possam fazer no plano sexual com consentimento que vá me chocar pessoalmente. Pode fazer na minha frente, a mim não choca. Pelo contrário, na verdade, sempre me fascina, sempre me interessa. A variedade humana me interessa. Mas isso sou eu.
a educação que os meus pais me deram, as coisas que vi e vivi e os mundos pelos quais transitei durante quase 5 décadas. Tenho plena consciência de que sou um porra louca. O brasileiro médio não é. Porque outra coisa que aprendi lidando com a variedade humana é que as pessoas se chocam. E tem coisas que são feitas com uma única intenção, a de chocar. Se não é caretice, então o que é? O problema é um de comunicação. A gente perdeu a capacidade de conversar. Não é só conosco, é em todas as democracias. Aí, a gente volta lá para o início dessa nossa conversa aqui. Perdemos a capacidade de explicar coisas complexas de forma simples. O Brasil é um país no qual há muita homofobia e com pessoas trans o nível de preconceito e de violência é muito maior. Por isso mesmo, estudar gênero, estudar sexualidade é fundamental para produzir conhecimento a respeito de como isso, a variedade que há em nossa sexualidade, se apresenta na cultura brasileira. E com esse conhecimento, precisamos ser capazes de explicar quem somos, em que somos diferentes e em que somos iguais. Porque, olha, em muitas coisas somos iguaizinhos. Quase todos sentimos tesão, quase todos nos apaixonamos, quase todos temos nosso coração partido em algum momento da vida. Quase todos sentimos ciúme. Quase todos vivemos momentos de confusão nessa complexa relação entre o tesão e o amor. Isso é parte da experiência humana, comum a todos. Essa parte tão fundamental da experiência humana deveria despertar conversas profundas, difíceis e, por isso mesmo, muito necessárias. Conversas com o objetivo de despertar empatia, de mostrar o que é comum entre todos nós. Mas se o primeiro ato é o de chocar, é o de mostrar justamente aquilo que vai alimentar, apertar ali no preconceito, você terá uma performance para as redes sociais. Tertuliana saiu satisfeita e Nicolas Ferreira, olha, saiu satisfeito. Os progressistas de rede social, claro, saíram todos muito satisfeitos porque mostraram que eles não têm preconceitos, diferentemente daqueles outros. Os influenciadores de direita, idem. Puderam mostrar a degradação da universidade para o seu público. Para todos esses, foi muito bom. Para o reencontro necessário entre brasileiros, aí não. Para o avanço da causa de travestis ou transexuais contra preconceito e violência, isso não aconteceu. E o papel da universidade, que é o de gerar conhecimento e levar esse conhecimento à sociedade, nem conhecimento foi gerado, muito menos foi levado a ninguém. É isso não. Aliás, a principal vítima de todos aí foi a universidade, a instituição. Vítima de quem deveria protegê-la e não entendeu ainda como esse jogo se dá. Ou entendeu e não está nem aí. Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.